Consegui um estágio para minha prima de 22 anos na empresa do meu marido. 3 meses depois, no aniversário da minha avó, ela pediu a atenção de todos e anunciou que estava grávida. O pai era o meu marido de 38 anos. Ele ficou pálido. Claramente também foi pego de surpresa. A família inteira ficou em choque. Mas o que ela não sabia é que ele nunca quis ser pai. E o que veio depois mostrou que ela estava vivendo uma fantasia, e quando a ficha realmente caiu, já era tarde demais. Meu nome é Laura Mitchell, tenho 40 anos, e até um tempo atrás, achava que tinha uma vida razoavelmente boa. Não perfeita, mas sólida. Casada há 12 anos com Richard, uma carreira de advogada corporativa que me dava orgulho, um apartamento bonito em um bairro decente de Seattle. Sem filhos, por escolha mútua. Ou pelo menos era o que eu pensava na época. Richard sempre foi claro sobre não querer crianças. Desde o começo do nosso relacionamento, ele dizia que não se via como pai, que tinha outros planos para a vida. Eu não era obcecada pela ideia de maternidade, então concordei. Focamos em construir nossas carreiras, viajar quando possível, aproveitar a vida a dois. Parecia uma decisão adulta e consciente. Ele tinha herdado uma empresa de logística do pai, uma dessas empresas médias que funcionaram bem por décadas, mas estavam lutando para se adaptar aos tempos modernos. Richard passava os dias no escritório, voltava para casa reclamando de fornecedores, concorrência, tecnologia. Eu ouvia, dava conselhos quando apropriado e seguia com minha própria rotina. Eu trabalhava muito, fazia horas extras, pegava casos complexos. Meu salário era bom. Muito bom, na verdade. Nunca pensei muito sobre nossas finanças individuais. Tínhamos conta conjunta para despesas da casa, mas cada um mantinha suas próprias contas também. O apartamento estava no meu nome porque eu tinha dado a entrada antes de nos conhecermos. O carro também era meu, mas eu sempre assumi que Richard estava bem financeiramente. Afinal, ele era dono de uma empresa. Empresários ganham bem, certo? Nem sempre. A história que vou contar começa em março do ano passado. Minha prima Bianca, filha da irmã mais nova da minha mãe, tinha acabado de se formar em administração. 22 anos, cheia de energia e aquela confiança que só quem ainda não levou porrada da vida real tem. Ela sempre foi complicada. Quando ela nasceu, eu tinha 18 anos. Passávamos feriados em família, mas nunca fomos próximas por causa da diferença de idade. Bianca tinha um histórico interessante com relacionamentos. Na escola, era um namorado novo a cada semestre. Na faculdade, a rotatividade aumentou. Minha tia vivia suspirando sobre como a filha não se decidia e mudava de namorado como trocava de roupa. Mas Bianca era jovem, bonita e aparentemente não via problema em explorar suas opções. Em uma reunião de família no início de março, ela me procurou. Estávamos na casa da minha avó, um almoço de domingo típico com toda a família estendida. Primos, tios, o caos habitual. Laura, posso falar com você um minuto? Bianca apareceu ao meu lado enquanto eu me servia uma sobremesa. Claro, respondi, pegando um pedaço de torta de maçã. Ela olhou em volta, como se verificando que ninguém estava ouvindo. É sobre trabalho. Você acha que o Richard estaria disposto a me dar uma chance na empresa dele? Tipo, um estágio? Preciso começar em algum lugar e você sabe como está difícil. Olhei para ela. Bianca usava um vestido justo demais para um almoço de família. Maquiagem que a fazia parecer alguns anos mais velha. Cabelo escorrido pelas costas. Minha tia sempre reclamava que ela gastava todo o dinheiro dela em roupas. Você tem alguma experiência na área? Perguntei. Me formei em administração e fiz aquele estágio no banco, lembra? Lembrava. Ela tinha durado 3 meses antes de ser desligada por, nas palavras da minha tia, conflitos de personalidade com a supervisora. Mas ela era da família, e eu sempre ajudava a minha família. Vou falar com ele, respondi. Mas você precisa levar a sério, Bianca. Chegar no horário, fazer o trabalho, sem drama. Ela me abraçou toda empolgada. Obrigada, prima. Você é a melhor. Vou provar que não sou só um rostinho bonito. Naquela noite mencionei para Richard. Estávamos na cama, ele mexendo no celular, eu lendo um contrato para revisar no dia seguinte. Sua prima está procurando estágio? Ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Ela acabou de se formar. Precisa de experiência. A empresa não está exatamente sobrando grana para contratar gente.
É um estágio, Richard. Não precisa pagar muito. E ela é inteligente, pode ajudar. Ele suspirou. Tudo bem. Manda ela aparecer segunda-feira. Mas você que vai ouvir se der problema. Sorri. Obrigada. Ele apenas grunhiu, voltando a atenção para o celular. Deveria ter percebido naquele momento. A facilidade com que ele concordou. A falta de resistência real. Mas eu estava focada no trabalho, na vida, nas 1000 coisas que preenchiam meus dias. Não prestei atenção. Bianca começou na empresa na segunda-feira seguinte. Por algumas semanas, tudo pareceu normal. Ela postava fotos no Instagram dela no escritório, com legendas sobre começar a vida profissional. Minha tia comentava orgulhosa embaixo. Minha mãe curtia. Tudo muito família feliz nas redes sociais. Mas então comecei a notar coisas. Richard chegava em casa mais tarde, fechando uns contratos. Ele dizia: "Você sabe como é." Eu sabia. Também trabalhava até tarde, então não questionei. Ele começou a mencionar Bianca nas conversas. Sua prima teve uma ideia interessante hoje sobre organização de estoque. Ou, Bianca sugeriu uma mudança no sistema de pedidos que pode economizar tempo. No começo fiquei feliz. Ela estava se saindo bem, provando seu valor. Bom pra ela. Mas aí vieram os comentários mais estranhos. Em um jantar de família em abril, Richard defendeu Bianca quando meu tio fez uma piada sobre ela ser a sobrinha festeira que finalmente resolveu levar a vida a sério. Na verdade, ela é muito dedicada no trabalho, Richard disse, com um tom quase defensivo. Chega cedo. Fica até tarde quando precisa. Diferente de muita gente da idade dela. Minha mãe me lançou um olhar. Eu dei de ombros. Depois em casa, mencionei. Você pareceu meio protetor com a Bianca hoje. Só acho injusto o pessoal julgar sem conhecer, ele respondeu. Ela trabalha duro. Bom saber que está funcionando. Está. Ela entende o estresse de tocar um negócio. Tem perspectiva. Diferente de quem? Pensei, mas não disse em voz alta. Em maio, a situação ficou mais óbvia. Richard estava constantemente no celular. Sorria para a tela quando achava que eu não estava olhando. Quando eu entrava na sala, ele mudava de aplicativo rapidamente. Trabalho? Eu perguntava. Sempre. Uma noite, acordei às 3 da manhã e ele não estava na cama. Fui até a sala e o encontrei no sofá, digitando no celular, a luz da tela iluminando seu rosto. Está tudo bem? Perguntei, assustando-o. Ele quase derrubou o telefone. Porra, Laura, você me assustou. São 3 da manhã. O que você está fazendo acordado? Não conseguia dormir. Tô respondendo uns e-mails. E-mails às 3 da manhã? A empresa tem problemas a serem resolvidos. Voltei para a cama. Algo estava errado, mas eu não conseguia definir exatamente o que. Ou talvez não quisesse. No início de junho, minha avó fez aniversário. 85 anos. A família inteira se reuniu na casa dela para uma festa no quintal. Churrasco, decoração exagerada, crianças correndo por todo lado. Eu cheguei com Richard. Bianca já estava lá, usando um vestido curto e salto alto para um churrasco de família. Ela acenou para nós, toda simpática. Durante a tarde, percebi que Richard e Bianca conversavam muito. Ela ria das piadas dele. Ele buscava bebida para ela. Nada obviamente inapropriado, mas havia uma familiaridade ali que me incomodou. Eles estão muito amiguinhos, minha mãe comentou baixinho ao meu lado. Trabalham juntos, respondi. Normal criarem uma dinâmica. Ela não disse mais nada, mas o olhar dela dizia que não tinha comprado a explicação. No final da tarde, enquanto todos se reuniam para cantar parabéns para a vovó, Bianca pediu atenção. Gente, antes do bolo, eu tenho uma novidade para contar. Ela disse em voz alta e um sorriso enorme no rosto. A família se virou para ela. Minha avó, sentada na cadeira de honra, sorriu. O que foi, querida? Bianca colocou a mão na barriga. Estou grávida! O silêncio que se seguiu foi pesado, constrangedor. Ninguém vibrou. Ninguém correu para abraçar. As pessoas apenas olharam, processando. Minha tia, mãe de Bianca, fechou os olhos por um longo momento. Meu tio cruzou os braços. A vovó pareceu confusa. Grávida? Minha mãe repetiu, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Sim, um bebê! Bianca continuou,
mas o entusiasmo na voz estava começando a vacilar. Ela claramente esperava outra reação. Você está namorando alguém? Minha tia perguntou, voz tensa. Estou com alguém novo, Bianca respondeu, defensiva agora. Meu tio bufou. Com alguém novo? Semana passada você postou foto com aquele menino do CrossFit. Ele que é o pai. Não, esse era só um passatempo, Bianca respondeu. Agora este é sério. É pra casar. Quem é o pai? A vovó perguntou direto ao ponto como sempre. Bianca hesitou. Olhou em volta, como se avaliando a plateia. Então seus olhos pousaram em mim. Por uma fração de segundo vi algo no rosto dela. Satisfação? Desafio? O pai do bebê está aqui, ela disse, voz mais firme agora. É o Richard. Houve um silêncio tão absoluto que dava para ouvir o vento nas árvores do quintal. Então todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. O quê? Minha tia gritou. Jesus Cristo, meu tio murmurou. Isso é uma piada? Alguém perguntou. Eu olhei para Richard. Ele estava pálido, branco como papel, boca aberta, olhos arregalados, mãos segurando um copo visivelmente tremendo. Ele não estava feliz, não estava orgulhoso, estava apavorado. Ele não sabia que ela ia fazer isso, e isso ficou claro no rosto dele. Bianca, que brincadeira é essa? Minha tia estava chorando agora. Você dormiu com o marido da sua prima? Não foi só isso, Bianca retrucou. A gente se apaixonou. Essas coisas acontecem. Passando mais tempo juntos, descobrimos que temos muito em comum. A Laura nem queria ter filhos, criar uma família. Ela só se importa com o trabalho. Virei para ela. Como é? É verdade. Você vive trabalhando, nunca está em casa. Trata o Richard como acessório. Ele merecia alguém que realmente se importasse com ele. E você decidiu que essa pessoa era você? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Decidimos juntos! Ela gritou, apontando para Richard. Não foi só eu. Ele também quis! Todos olharam para Richard. Ele continuava parado, como um cervo na frente dos faróis. Richard, minha mãe perguntou, você vai ficar aí parado sem dizer nada? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não... Não o quê? Perguntei. Minha voz ainda estava calma. Estranhamente calma. Não foi pra cama com a minha prima de 22 anos? Não engravidou ela? Qual parte você não fez? Laura, espera, deixa eu explicar. Então explica. Ele olhou em volta. Toda a família estava assistindo. Primos, tios, avós. Testemunhas de um desastre acontecendo em tempo real. Não aqui, ele disse finalmente. Por que aqui não? A Bianca achou apropriado anunciar aqui. Aproveita e explica para todo mundo. Por favor, vamos. Ele me ama. Bianca interrompeu. Nós nos amamos. A Laura pode fingir que está chocada, mas ela sabia que o casamento estava acabado. Eu sabia? Olhei para ela. Interessante. Ninguém me avisou. O Richard vivia reclamando de você. Dizia que você nunca dava atenção para ele, que estava sempre trabalhando. Bianca estava exaltada agora, voz subindo. Que você era fria, que nem na cama você se esforçava. Ele estava cansado do convencional. Eu sei como fazer um homem pirar na cama, coisa que você claramente nunca soube. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o anterior. Meu tio, pai de Bianca, ficou vermelho. Bianca, cala a boca. É verdade. O Richard me contou tudo. Como ela era na... Eu disse para calar a boca, meu tio gritou se aproximando dela. Você tem noção de onde você está? Do que você está falando? Na frente da família inteira? Estou só falando a verdade. Minha tia se aproximou tremendo de raiva. Você tem noção do que fez? Do que destruiu? Eu não destruí nada. Só estou sendo honesta sobre meus sentimentos. O casamento deles já estava morto. Vocês prefeririam que a gente mentisse? Eu preferia que você não tivesse ido para a cama com o marido da sua prima. Minha tia gritou, suas lágrimas descendo pelo rosto. E agora você fica aí, falando dessas coisas na frente de todo mundo, como se fosse algum troféu. Bianca, você vai parar de falar agora! Meu tio rosnou, voz baixa e perigosa.
Está se humilhando! Está humilhando a gente! Tenha um mínimo de decência! Por que vocês estão todos do lado dela? Bianca apontou para mim. Ela nunca valorizou o Richard. Eu sim. Eu dou para ele o que ela nunca deu. Minha avó começou a chorar mais alto. Primos se afastaram, claramente desconfortáveis. Meu tio pegou Bianca pelo braço. Vamos embora, agora. Não, eu tenho direito de falar. Você não tem direito nenhum. Você dormiu com o marido da sua prima, engravidou, e agora está aqui falando de sexo na frente da família inteira. Acabou. Olhei para tudo aquilo. O caos, o drama. Bianca no centro, barriga ainda inexistente, mas já o foco de tudo. Richard, patético, ainda sem conseguir formar uma frase completa. Minha família, dividida entre choque e repulsa. E percebi algo. Eu não estava destroçada. Não estava com vontade de chorar, de gritar, de fazer uma cena. Estava com raiva, sim, mas mais do que isso, estava aliviada? Não. Não era alívio exatamente. Era clareza. Como se alguém tivesse ligado uma luz num quarto que eu achava que conhecia, mas estava vendo pela primeira vez. Peguei minha bolsa. Laura, espera. Richard finalmente se moveu, tentando me segurar pelo braço. Olhei para a mão dele no meu braço. Depois, para o rosto dele. Não me toca, disse baixinho. Ele soltou. A gente precisa conversar. Ele tentou. Precisa? Sobre o quê? Sobre como você foi pra cama com a minha prima de 22 anos no seu escritório enquanto eu pagava as contas de casa? Sobre como você ficou reclamando da nossa vida sexual pra ela? Sobre como você a engravidou mesmo não querendo filhos? Ou sobre como vocês dois acharam que anunciar isso na festa da vovó seria uma boa ideia? Eu não sabia que ela ia... Não sabia mesmo? Você achava que ia ficar em segredo pra sempre? Que quando o bebê nascesse a gente ia fingir que é de um desconhecido? Bianca se aproximou. Laura, você precisa entender. Não, Bianca, cortei. Eu não preciso entender nada. Você me apunhalou pelas costas. Olhei para a minha mãe. Mãe, eu vou para casa. Ela assentiu, com olhos cheios de lágrimas. Quer que eu vá com você? Não, obrigada, estou bem. Virei para a minha avó. Desculpa, vó. Ela apenas balançou a cabeça, ainda chorando silenciosamente. Comecei a caminhar em direção ao carro. Richard me seguiu. Laura, por favor. Você vem para casa ou fica aqui? Perguntei sem parar de andar. Eu vou com você. A gente precisa... Então vem. Mas a gente não vai conversar no caminho. Entramos no carro. Eu dirigi. Ele ficou em silêncio no banco do passageiro, mãos tremendo no colo. O trajeto de 20 minutos até nosso apartamento pareceu durar horas. Cada semáforo, cada curva, eu processava. A traição, a humilhação pública, a gravidez. Bianca, com seus 22 anos e vestidos apertados, achando que tinha ganhado na loteria. E Richard, meu marido há 12 anos, que nunca quis filhos e que agora ia ter um com a minha prima. Quando chegamos em casa, ele finalmente tentou falar. Laura, eu sei que... Quando isso começou? Perguntei, largando a bolsa no sofá. O quê? Desde quando vocês estão transando? Ele hesitou. E isso importa? Para mim, sim. Alguns meses. Alguns meses quantos? Desde quando ela entrou na empresa. Senti o estômago revirar. Desde quando ela começou? Na primeira semana? Ele assentiu, miserável. Como foi isso, Richard? Ele respirou fundo. Eu estava ensinando o sistema para ela. Ficamos até tarde no escritório naquela primeira semana. Todo mundo já tinha ido embora. A gente estava sozinho, conversando, rindo de alguma coisa idiota. E então... Aconteceu. Aconteceu, repeti, a palavra amarga na boca. Como se fosse um acidente. Como se vocês tivessem tropeçado e caído um em cima do outro. Não foi assim. Então como foi? Ele hesitou. Ela estava me mostrando algo no computador e ficou perto demais. Tocou meu ombro, meu braço, foi descendo mão. E eu não parei. Você não parou. Eu deveria ter parado, eu sei, mas ela estava ali, me tocando, e eu só... não aguentei. Não aguentou, repeti, sentindo a raiva subir.
Pobre Richard. A menina de 22 anos tocou seu braço, e você simplesmente não teve escolha a não ser transar com ela. Não foi. Foi exatamente assim que você está fazendo parecer, como se você fosse a vítima. Não, Richard. Você escolheu fazer isso. Na primeira semana que ela estava lá. A prima que eu consegui o emprego e que você traçou no seu escritório. Ele não respondeu por um momento. Então explodiu. Você não me tocava há meses, Laura. Meses! A gente mal transava. Você vivia cansada, sempre com desculpa de trabalho, de estar exausta. E então aparece uma menina jovem, bonita, me dando atenção, me tocando, me fazendo sentir desejado. O que você esperava que eu fizesse? Olhei para ele. Realmente olhei. Esperava que você fosse fiel, que conversasse comigo, que dissesse que estava insatisfeito, que fosse um adulto e usasse palavras em vez de meter com minha prima de 22 anos. Você nunca tinha tempo para conversar, Laura. Ah, entendi. Agora a culpa é minha? Meu futuro ex-marido não consegue manter o peru dentro da calça, e eu que sou a culpada? Não tô dizendo isso. É exatamente isso que você está dizendo, Richard, que eu te forcei a trair. Que eu te forcei a transar com a minha prima porque eu estava cansada demais do trabalho que paga nossas contas. Ele ficou em silêncio. Eu respirei fundo e perguntei: Você a trouxe aqui? Silêncio. Aqui, Richard? Sério. Minha voz subiu pela primeira vez. Uma vez, ele admitiu, não conseguindo me olhar. Você estava viajando para aquela conferência em Portland. Ele tinha trazido minha prima para a nossa cama, para o apartamento que eu tinha comprado. Ok, eu disse com voz voltando para o controle. Você quer esse bebê? A pergunta o pegou desprevenido. O quê? É simples. Você quer esse bebê? Quer ser pai? Eu nunca quis ter filhos, você sabe disso. E mesmo assim foi transar sem proteção com a Bianca. Ela disse que tomava anticoncepcional. E você acreditou. Por que eu não acreditaria? Quase ri. Richard, a Bianca tem 22 anos, muda de namorado todo mês, e estava obviamente interessada em você. Você realmente achou que ela ficou caidinha pelo seu porte físico? Pela sua barriga de chope? Pela sua calvície aparente? Ela viu um empresário, viu o que você ostentava, viu carro, viu dinheiro, viu estabilidade. E você achou que ela não teria segundas intenções? Me poupe! Ele passou a mão na careca, frustrado. Eu não pensei nisso. Claramente. O que você quer que eu faça agora? Ele explodiu. Voltar no tempo? Não posso. Já aconteceu. Eu quero que você saia. O quê? Saia do meu apartamento. Hoje. Agora. Laura, vamos conversar com calma. Não tem nada para conversar. Você me traiu com a minha prima e engravidou ela. Não tem conversa que mude isso. Foi um erro. Eu não amo a Bianca, eu amo você. A gente pode superar isso. Olhei para ele. Realmente olhei. O homem com quem eu tinha casado 12 anos atrás. Que prometeu fidelidade, respeito, parceria. Que agora estava implorando por perdão porque foi pego. Você não ama a Bianca? Perguntei. Não. Então por quê? Ela estava lá. Me dava atenção. Fazia eu me sentir especial? Importante? Coisas que eu supostamente não fazia. Você está sempre trabalhando, Laura. Sempre cansada. Sempre com a cabeça em outro lugar. Sai, Richard. Mas... Sai! Ele finalmente percebeu que eu estava falando sério. Pegou as chaves do carro dele, a carteira, e foi em direção à porta. A gente vai ter que resolver as coisas, ele disse. O divórcio, a divisão. Meu advogado vai entrar em contato com você. Você já tem advogado? Vou ter. Segunda-feira de manhã. Ele ficou parado na porta. Laura, eu sinto muito. Não sente nada, respondi. Você só sente por ter sido pego. Ele abriu a boca para protestar, mas desistiu. Saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali parada no meio da sala, no apartamento que era meu, longe da família, do drama, do circo que minha vida tinha virado em questão de horas. Apenas fiquei ali, respirando, processando, planejando, porque uma coisa tinha ficado muito clara naquela tarde.
Richard e Bianca achavam que tinham ganhado alguma coisa, que tinham se safado com algo, mas eles não tinham ideia do que estava por vir. O domingo após a festa foi o dia mais longo da minha vida. Acordei no sofá onde tinha passado a noite, ainda vestida com a roupa do dia anterior. Richard não tinha voltado. Provavelmente estava em algum hotel. Passei o dia limpando o apartamento. Não de forma terapêutica e catártica, de forma prática. Juntei tudo que era dele. Roupas, documentos, aquele relógio ridiculamente caro que ele tinha comprado no ano passado e que provavelmente tinha ido no cartão de crédito que eu pagava, e coloquei tudo em caixas. Ele tentou ligar umas 15 vezes. Não atendi nenhuma. Mandou mensagens. Precisamos conversar. Não termina assim. 12 anos significam algo. Deixei todas visualizadas. No final da tarde, minha mãe apareceu com marmitas. Comida italiana, minha favorita. Ela não disse muito, apenas me abraçou na porta e entrou com as sacolas. Sua tia está devastada, ela disse enquanto organizava os potes na geladeira. Não para de chorar. Diz que não sabe como criou uma filha daquele jeito. E a Bianca? Postando no Instagram sobre nova fase da vida e bênçãos inesperadas. Claro que estava. E o Richard? Está no hotel perto do escritório dele. Seu pai ligou para ele. Olhei para a minha mãe. Papai ligou para o Richard? Para dizer que se ele aparecer em alguma reunião de família nos próximos anos, vai sair de maca. Quase sorri. Meu pai era geralmente um homem calmo, mas tinha aquele lado protetor que raramente aparecia. Aparentemente, ver a filha ser traída e humilhada publicamente tinha ativado esse lado. Como você está? Minha mãe perguntou, sentando-se no sofá ao meu lado. Honestamente, nem sei ainda. Você não precisa fingir que está bem. Não estou fingindo. Só estou processando. Ela pegou minha mão. 12 anos é muito tempo. É. Mas você sabe que tomou a decisão certa, né? Sei. E sabia mesmo. Não tinha dúvida sobre pedir o divórcio. A questão não era se, mas como. Como fazer isso da forma mais inteligente, mais estratégica, de modo que eu saísse por cima. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório e avisei que precisaria de alguns dias. Minha chefe, Edna, uma mulher de 50 e tantos anos que já tinha passado por 2 divórcios, não fez perguntas. Toma o tempo que precisar, ela disse. E quando voltar, a gente conversa. Na segunda-feira de manhã, às 9 em ponto, eu estava no escritório de Helena Lyon, uma das melhores advogadas de Seattle. Tinha trabalhado com ela em alguns casos corporativos. Ela era eficiente, implacável e não aceitava desculpas. Laura, ela me cumprimentou, apertando minha mão. Sinto muito pelo que aconteceu. Sua secretária me passou os detalhes básicos. Obrigada por me receber tão rápido. Para você sempre. Ela gesticulou para a cadeira em frente à mesa dela. Me conta tudo. Contei. A traição, a Bianca, a gravidez, o anúncio público. Helena fazia anotações, ocasionalmente franzindo a testa ou balançando a cabeça. Que situação, ela disse quando terminei. E vocês têm patrimônio conjunto? Temos conta conjunta para despesas da casa, mas o apartamento está no meu nome. Meu carro também. A maior parte dos investimentos está comigo. E a empresa dele? Dele, herdada do pai. Eu nunca mexi. Bom, isso facilita. Ela folheou alguns papéis. Vou precisar de documentos, extratos bancários, escrituras, tudo que você tiver de patrimônio, e vou contratar um investigador particular. Investigador? Para documentar a traição. Fotos, registros, tudo o que pudermos conseguir. No estado de Washington, adultério não afeta tanto a divisão de bens, mas pode ajudar em outras áreas. E, francamente, quanto mais munição tivermos, melhor. Ok. Uma coisa, Laura. Você quer sangue ou quer praticidade? Como assim? Alguns clientes querem destruir o ex de todas as formas possíveis. Outros só querem terminar logo e seguir em frente. Você está em qual categoria? Pensei por um momento. Quero o que é meu. Quero sair dessa situação de forma justa, mas se ele lutar, eu luto de volta. Helena sorriu. Boa resposta. Passei as próximas horas no escritório dela, assinando papéis, autorizando investigações, repassando detalhes financeiros.
Quando saí, já era meio da tarde, e eu tinha dor de cabeça. Richard ligou enquanto eu dirigia de volta para casa. Atendi. Laura, graças a Deus. Você está me ignorando há dias. Estava ocupada. A gente precisa conversar. Sobre o divórcio, sobre... Minha advogada vai entrar em contato com o seu. Sério? Vai ser assim? Como você esperava que fosse? Eu pensei que a gente poderia resolver de forma civilizada, sem advogados, sem briga. Quase ri. Richard, você engravidou a minha prima. E agora quer que eu seja civilizada? Foi um erro. Vários meses de erro. Que conveniente. O que você quer de mim? Ele explodiu. Que eu me ajoelhe e implore perdão. Já fiz isso. Não fez não. Mas não importa. Eu não quero seu perdão. Quero o divórcio. E o resto? O apartamento? O dinheiro? Tudo? Vamos dividir conforme a lei manda. Laura, eu preciso da empresa. É tudo que eu tenho. A empresa é sua. Eu não quero. Silêncio do outro lado. Depois, em voz mais baixa. Obrigado. Não me agradeça ainda. A divisão de bens pode não ser tão favorável quanto você espera. O que isso significa? Significa que tudo que for patrimônio conjunto vai ser avaliado e dividido. Não tem quase nada em conjunto. Exato. Escutei a ficha caindo. Espera. O apartamento e o carro. São meus. Mas a gente é casado. As coisas são dos dois. Tecnicamente sim, mas a maior parte está no meu nome. Porque eu comprei com o meu dinheiro. Você está dizendo que eu não tenho direito a nada? Estou dizendo que você não tem direito a tudo. Grande diferença. Isso é ridículo. A gente construiu uma vida juntos. Construímos. E você destruiu. Consequências, Richard. Desliguei. Ele ligou de volta imediatamente. Não atendi. Ligou mais 3 vezes. Bloqueei o número. Nos dias seguintes, mergulhei em documentos. Extratos bancários revelaram coisas interessantes. Muito interessantes. Nos últimos 2 anos, Richard tinha feito vários saques da conta conjunta. Valores não absurdos individualmente, mas que somados davam uma quantia considerável. 5.000 aqui, 3.000 ali, 700 em outra ocasião. Quando confrontei o gerente do banco, ele confirmou que todos os saques tinham sido feitos por Richard. Para onde ia esse dinheiro? A empresa, supostamente. Despesas operacionais, fornecedores, emergências. Pedi ao investigador de Helena para verificar a situação financeira da empresa de Richard. A resposta veio 1 semana depois. A empresa estava falida, não oficialmente ainda, mas estava afundando há pelo menos 3 anos. Dívidas com fornecedores, impostos atrasados, linhas de crédito no limite. Richard tinha usado nosso dinheiro, meu dinheiro, para tampar buracos e manter a fachada de empresário de sucesso. Ele estava desviando dinheiro da conta conjunta para cobrir prejuízos. Helena explicou quando nos reunimos para revisar o relatório. Tecnicamente, não é ilegal se a conta é conjunta, mas é definitivamente questionável, especialmente considerando que você contribuía com muito mais para a conta do que ele. Quanto ele tirou no total? Nos últimos 2 anos, aproximadamente $125.000. 125 mil, do meu salário, para manter a empresa dele funcionando enquanto ela afundava. E ele nunca mencionou os problemas financeiros? Helena perguntou. Nunca. Ele reclamava de estresse, de dificuldades, mas sempre de forma vaga, nunca específica, nunca pedindo ajuda. Porque ele já estava pegando ajuda, sem pedir. Olhei para os números na página, os saques, as datas, as quantias. Uma história clara de desespero disfarçada de normalidade. Isso muda algo no divórcio? Perguntei. Podemos argumentar que ele desviou fundos matrimoniais para uso pessoal sem seu conhecimento ou consentimento. Podemos pedir reembolso ou ajuste na divisão de bens. Quero o reembolso. Vou preparar. Enquanto Helena cuidava da parte legal, a vida continuava. Voltei ao trabalho. Meus colegas foram discretos. Faziam perguntas apenas quando eu abria espaço para conversa. Edna me chamou na sala dela no final da primeira semana. Como você está? Ela perguntou direto ao ponto como sempre. Sobrevivendo. Bom, porque tenho uma proposta. Olhei para ela curiosa.
O escritório de Los Angeles está precisando de alguém para liderar um caso grande. Fusão empresarial vai durar uns 6 meses. Normalmente eu mandaria o Thomas, mas ele acabou de ter o 3º filho e não quer viajar. Você topa? Los Angeles? É. Você ficaria baseada lá durante a semana. Poderia voltar nos finais de semana se quisesse. O caso paga bem. Bem quanto? Ela me mostrou um papel com o valor. Meus olhos se arregalaram. E isso é só o bônus de fechamento se a gente ganhar, Edna acrescentou, fora o salário normal e as despesas. Quando começa? Em 3 meses. Tempo suficiente para você organizar sua vida aqui. Eu aceito. Ótimo. Ela sorriu. E Laura? Vai fazer você bem, mudar de ares, focar em trabalho, esquecer um pouco da situação. Ela não estava errada. Enquanto isso, minha prima Bianca aparentemente tinha percebido que as coisas não estavam indo como planejado. Ela começou a ligar para Richard com mais frequência, cobrando decisões, cobrando presença. O investigador de Helena tinha acesso aos registros telefônicos dele, então eu sabia exatamente quantas vezes ela ligava. 15, 20 vezes por dia. Quando a gente vai morar junto? Uma das mensagens dela dizia, segundo o relatório: já comecei a procurar apartamento. A resposta de Richard: ainda não é o momento. E minha favorita: amor, vi um berço lindo online. Custa $2.000, mas vale a pena. Você compra? Resposta: $2.000 em um berço? Bianca, seja razoável. Razoável? Você sempre falava que $2.000 num jantar era troco, que ia me dar joias, me dar um carro novo. E agora não pode comprar um berço para o seu filho? Bianca, eu não tenho esse dinheiro. Como assim não tem? Você é dono de uma empresa. Longa pausa. Depois: a empresa não está bem financeiramente, Bianca. Como assim não está bem? Você é o dono. Ser dono não significa ter dinheiro sobrando. A empresa tem dívidas, muitas dívidas. Mas você me levava em restaurantes caros, comprava vinho caro. Falava que essas coisas eram baratas. Eu estava mantendo as aparências, com o dinheiro da Laura, na verdade. Silêncio digital por vários minutos. Depois: o quê? A maior parte do dinheiro que eu usava era dela. O apartamento é dela. O carro é dela. Eu estava falido e usando o dinheiro dela para sobreviver. Então você não tem dinheiro nenhum? Tenho um salário, que agora vai ter que cobrir aluguel, pensão para você e as prestações que devo para a Laura. Prestações? Você deve dinheiro para ela? $125.000 que eu tirei da conta conjunta nos últimos anos. Mais silêncio. Depois: você engravidou achando que eu ia ter o que exatamente? Segundo o investigador, Bianca não respondeu essa mensagem. A situação estava ficando clara. Bianca tinha engravidado esperando ganhar um marido rico. Richard tinha transado com ela para inflar o próprio ego. E agora, os dois estavam presos em uma situação que nenhum dos dois realmente queria. Quase sentia pena. Quase. 3 semanas depois do anúncio da gravidez, recebi uma ligação inesperada. Laura, é a tia Melissa. Oi, tia. Eu sei que você não quer falar com a gente agora, mas eu preciso te pedir desculpas pelo que a Bianca fez. Eu a criei melhor do que isso. Eu não sei o que deu nela. Tia, você não tem culpa das escolhas dela. Ela é minha filha. Alguma culpa eu tenho. Silêncio por um momento. Laura, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você poderia conversar com ela? Conversar sobre o quê? Sobre a realidade da situação. Ela está vivendo em um mundo de fantasia. Acha que o Richard está inventando desculpas para não gastar dinheiro com ela? Que ele tem dinheiro guardado em algum lugar e só está sendo mão de vaca. E eu tentei falar, mas ela não me ouve. Acha que eu sou invejosa. Inveja de quê? Do bebê, da vida nova, da felicidade dela. Tia Melissa suspirou profundamente. Laura, você conhece o Richard melhor do que ela. Você sabe que isso não vai funcionar. E eu tenho medo do que vai acontecer quando ela perceber. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria dizer que não era meu problema. Que Bianca tinha feito sua cama e agora ia ter que deitar nela. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava de feriados em família, de Bianca criança rindo no quintal da vovó, sentiu uma pontada de algo.
Não era compaixão exatamente. Era mais como curiosidade mórbida. Vontade de ver exatamente como Bianca estava lidando com a realidade. Tudo bem, disse finalmente. Eu converso com ela. Sério? Mas só uma vez. E ela que venha até mim. Claro. Obrigada, Laura. Sério. Marquei com Bianca em uma cafeteria. Ela chegou 15 minutos atrasada, usando um vestido justo demais e salto alto. A barriga ainda não aparecia, mas ela colocava a mão lá constantemente, como se anunciando para todos que estava grávida. Sentou-se na minha frente e pediu um chá de camomila. Não posso tomar cafeína por causa do bebê, ela explicou, como se alguém tivesse perguntado. Sua mãe pediu para eu conversar com você, disse sem rodeios. Eu sei, ela acha que eu estou cometendo um erro. E você acha? Bianca ergueu o queixo desafiadora. Acho que estou fazendo a escolha certa para mim, e para o meu filho com o Richard. O filho que Richard nunca quis ter. Ele falou isso para você, mas as pessoas mudam. Quando ele segurar o bebê nos braços, vai mudar de ideia. Quase ri. Bianca, você está com quantos anos? 22. Por quê? 22. Acabou de se formar. Não tem mais um emprego desde que saiu da empresa do Richard. E está grávida de um homem casado que não quer ser pai. Vocês vão se divorciar. Ele não vai ser mais casado. Verdade. Mas ainda não vai querer ser pai. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu fiquei com ele por 12 anos. Eu sei quem ele é. E você passou o quê? 3 meses transando com ele em segredo? Ela corou. Não foi só sexo. A gente conversava. Ele me contava coisas. Coisas que ele não te contava. Tipo como ele se sentia sozinho. Como você nunca dava atenção para ele. Como você só ligava para o trabalho. Como vocês tinham virado mais colegas de quarto do que casal. Como você nem se depilava mais direito. Como você usava aquelas calcinhas velhas de algodão em vez de lingerie bonita. E em vez de falar comigo sobre isso, ele foi reclamar para você. Ele precisava de alguém que escutasse. E você escutou direitinho, com as pernas abertas. Bianca fechou a cara. Você não precisa ser grosseira. Desculpa, você está certa. Eu estou sendo injusta. Afinal, você só dormiu com o meu marido, engravidou dele e anunciou isso para a família inteira em uma festa. Eu deveria ser mais compreensiva. Olha, eu não vim aqui para ser atacada. Então por que veio? Porque minha mãe pediu. Porque todo mundo na família virou as costas para mim e eu pensei que pelo menos você entenderia. Entenderia o quê? Que essas coisas acontecem, que a gente não escolhe por quem se apaixona. Ri alto. Outras pessoas na cafeteria olharam. O que é tão engraçado? Bianca sibilou. Você, achando que isso é amor. Você não se apaixonou pelo Richard, Bianca. Você se apaixonou pela ideia dele, pelo empresário, pelo carro bonito, pelo apartamento que você achava que era dele. Você queria a minha vida. Não é verdade? Não. Então me diz, você sabe qual é o programa de televisão favorito dele? Qual o maior medo dele? O nome do melhor amigo da infância? A comida que ele odeia? Silêncio. Você não sabe, porque você não queria conhecer o Richard. Você queria o que você achava que ele tinha. E ele tem! Ele é dono de uma empresa! É, uma empresa que está falindo. A expressão no rosto dela foi quase cômica. O quê? A empresa do Richard está afundando em dívidas há anos. Ele usou meu dinheiro para manter ela de pé. E mesmo assim não funcionou. Você está mentindo. Ele também está mentindo. Não estamos mentindo. Pergunta para ele quanto dinheiro ele tem na conta. Pergunta quanto ele pode gastar no enxoval. Pergunta onde vocês vão morar quando você tiver o bebê. Bianca ficou muito quieta. Ele disse que a gente ia procurar um apartamento bom. Com qual dinheiro, Bianca? Com o dinheiro dele. Que dinheiro? O apartamento onde a gente morava é meu. O carro é meu. Os investimentos são meus. O que é dele é uma empresa com dívidas e um salário que mal cobre as próprias despesas. E agora vai ter que cobrir pensão também. Vi o momento exato em que a realidade começou a rachar a fantasia. Os olhos dela se arregalaram levemente. A mão na barriga ficou parada. Não, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Não, ele tem dinheiro.
Ele é empresário. Empresário falido. Você está mentindo para me assustar, para me punir. Não estou, mas você vai descobrir sozinha em breve de qualquer forma. Levantei-me pegando minha bolsa. Laura, espera. O quê? O que eu faço agora? Agora! Você tem o bebê, cria o bebê, e torce para o Richard pagar a pensão em dia. E se ele não pagar? Aí você vai atrás na justiça, como toda mãe solo tem que fazer. Mas ele disse que a gente ia ficar junto. Ele também prometeu fidelidade para mim. As promessas dele não valem muito. Deixei-a sentada lá, mão na barriga, cara de quem tinha acabado de entender a dimensão da besteira que tinha feito. Não senti triunfo. Não senti vingança satisfeita. Apenas senti vazio, cansaço. Mas também senti determinação, porque o divórcio ainda estava em andamento. E eu ia garantir que saísse dele exatamente com o que merecia. Tudo que era meu. O divórcio oficializou 2 meses depois. Helena tinha feito um trabalho impecável. Richard tentou lutar por alguns itens, mas no final a divisão foi clara e favorável para mim. Fiquei com o apartamento. Era meu antes do casamento, continuou meu depois. Richard nem tentou lutar por ele a sério quando percebeu que teria que comprovar contribuição financeira, o que seria impossível dado que os extratos bancários mostravam claramente quem pagava as contas. Fiquei com meu carro, com meus investimentos, com minha conta individual que eu sempre mantive separada. A conta conjunta foi dividida. Ou melhor, o que sobrou dela. Depois de subtrair os 125 mil que Richard tinha desviado nos últimos anos, não sobrou muito. E Helena conseguiu que ele assinasse um acordo reconhecendo a dívida comigo. $80 mil pagos em parcelas mensais pelos próximos anos. Ele nunca vai conseguir pagar isso. Helena me disse quando fechamos o acordo. Não com a situação financeira atual dele, mas pelo menos está documentado. Quanto à empresa dele, ficou com ele, junto com todas as dívidas, os problemas, e a inevitável falência que todos sabíamos que estava chegando. Richard assinou os papéis sem muita luta. Ele estava diferente nas reuniões de negociação. Mais magro, olheiras profundas, roupas menos cuidadas. A fachada de empresário de sucesso estava definitivamente caindo. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou na última reunião, depois de assinar a última página. Helena tinha saído da sala para fazer uma ligação, nos deixando sozinhos por alguns minutos. Fazer o quê? Me divorciar de você? Terminar tudo assim. 12 anos, Laura. Você que terminou quando foi pra cama com a Bianca. Foi um erro. Vários meses de erro. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Olhei para ele. Esse homem que eu amei, que eu construí uma vida, que me traiu da pior forma possível. Você vai ter que viver com mais do que isso, disse. Você vai ter um filho. Ele fechou os olhos. Não me lembra. A Bianca ainda acha que vocês vão ficar juntos? Ela ligou 20 vezes ontem, querendo saber quando eu vou alugar um apartamento maior, quando vamos comprar as coisas do bebê, quando vou pedir ela em casamento. Ele riu, sem humor. Como se eu tivesse dinheiro para qualquer uma dessas coisas. Você contou para ela? Sobre o quê? Sobre a situação real, a empresa, o dinheiro. Eu mencionei que as coisas estavam apertadas. E? Ela não acredita. Acha que eu estou inventando desculpa para não gastar dinheiro com ela. Eu já contei para ela, Richard. Quando a tia Melissa me pediu para conversar com a Bianca, eu deixei bem claro qual era a situação financeira real. Ela não acreditou. Achou que eu estava mentindo para assustá-la. Richard passou a mão no rosto. Eu também já falei, várias vezes. Ela simplesmente não quer aceitar. Diz que eu estou escondendo dinheiro, que depois do divórcio vou ter mais, que estou só sendo mão de vaca. Ela vai descobrir sozinha, então. Quando descobrir, provavelmente vai me odiar. Vai se juntar com você nesse clube. Eu não te odeio, Richard. Ele me olhou surpreso. Não? Não. Ódio dá trabalho demais. E você não vale meu tempo. Helena voltou antes que ele pudesse responder. Terminamos os últimos detalhes. Apertamos mãos de forma profissional e mecânica. E pronto. 12 anos encerrados em algumas horas de reuniões e pilhas de papel.
5 dias depois, fui para o aeroporto. O caso de Los Angeles começava em 2 semanas, e eu precisava de alguns dias para me instalar lá primeiro. A mudança temporária foi mais fácil do que esperava. O escritório me arrumou um apartamento corporativo em um bairro bom, mobiliado, com academia no prédio. Não era grande, mas era confortável. E mais importante, era longe de Seattle. Longe de Richard, de Bianca, de toda a situação. Mergulhei no trabalho. O caso era complexo. Exigia longas horas, reuniões intermináveis, análise de documentos que não acabavam. Era exatamente o que eu precisava. Distração total. Fazia videochamadas com minha mãe uma vez por semana. Ela me mantinha atualizada sobre o drama familiar que continuava se desenrolando em Seattle. A Bianca está com 5 meses agora. Minha mãe me contou em uma ligação. A barriga já está ficando grande. E o Richard? Segundo sua tia, ele não vai nas consultas médicas. Bianca vai sozinha ou com a mãe dela. Ele não demonstra interesse nenhum na gravidez. Parte de mim sentia um pequeno prazer mórbido com isso. A outra parte apenas queria esquecer que qualquer uma dessas pessoas existia. Nos finais de semana, explorava Los Angeles. Praias, museus, restaurantes. Saía com colegas do escritório. Conheci um cara em um bar, James, professor universitário. Saímos algumas vezes. Nada sério, apenas jantares e conversas. Ele era gentil, inteligente e, mais importante, não era Richard. Você está se recuperando de um divórcio, né? James perguntou em nosso terceiro encontro. Como você sabe? Você tem aquele olhar de quem está reaprendendo como as coisas funcionam. E você? Também se recuperando de algo? Noivado que terminou há 1 ano. Ela decidiu que queria viver na Europa. Eu decidi que queria ficar em LA. Fim da história. Sem drama? Sem drama. Só tristeza e algumas noites comendo sorvete direto da embalagem. Ri. Era refrescante estar com alguém que não tinha bagagem complicada, que não vinha com prima grávida, empresa falindo e anos de mentiras. Para o que vem a seguir, James disse, erguendo a taça de vinho. Para o que vem a seguir, repeti. Em Seattle, as coisas continuavam desmoronando. A empresa de Richard finalmente fechou oficialmente em outubro. Não conseguiu mais sustentar as dívidas, os funcionários foram demitidos, o espaço do escritório foi devolvido. Richard conseguiu um emprego como gerente de operações em uma empresa de logística maior, que era concorrente deles. Não era dono. Não era chefe. Era funcionário. O ego dele deve ter sangrado com isso. A gravidez de Bianca progrediu. Ela parou de postar no Instagram, segundo minha prima mais nova que ainda seguia ela. As últimas fotos eram da barriga de 5 meses com legendas forçadamente otimistas sobre nova jornada e bênçãos disfarçadas. Richard pagava a primeira parcela do acordo que tinha comigo. 80 mil divididos em 60 vezes. $1.300 por mês. Nem dava para pagar as compras do mês direito, mas era um começo. Em novembro, meu caso em Los Angeles estava chegando ao fim. Tinha sido um sucesso. A fusão foi aprovada, o cliente estava feliz, e eu tinha uma bonificação considerável vindo. Edna ligou pessoalmente para parabenizar. Você foi excepcional, ela disse. O cliente pediu especificamente que você lidere os próximos casos deles. Sério? Sério. E Laura? Estamos pensando em abrir um escritório satélite em Los Angeles. Pequeno, só alguns advogados. Você teria interesse em liderar? Fiquei em silêncio, processando. Não precisa responder agora, Edna continuou. Pensa com calma. Mas seria uma promoção, aumento salarial, e você ficaria baseada lá permanentemente se quisesse. Depois que desliguei, fiquei olhando pela janela do meu apartamento temporário. A vista para o centro de LA, as luzes começando a acender enquanto o sol se punha. Uma cidade que não tinha memórias ruins, que não tinha Richard, Bianca ou qualquer lembrança de traição e humilhação. Um recomeço de verdade. Para o que vem a seguir, murmurei para mim mesma. 3 semanas depois, dei minha resposta para Edna. Eu aceito. Os meses passaram rápidos. Estabeleci-me permanentemente em Los Angeles. O escritório satélite cresceu mais rápido do que esperávamos. Contratamos mais 3 advogados, uma secretária
e alugamos um espaço maior. Eu estava oficialmente uma sócia júnior, com salário que refletia a posição. Comprei um apartamento, sem memórias do meu casamento, sem fantasmas de relacionamentos passados. Adotei um gato preto temperamental que chamei de Cafezinho e que adorava dormir no meu colo enquanto eu revisava contratos. James e eu continuamos saindo. Ainda nada extremamente sério, mas estava evoluindo para algo. Ele era paciente, engraçado e respeitava meu espaço quando eu precisava. Não tínhamos pressa. Ambos estávamos redescobrindo como relacionamentos saudáveis funcionavam. Voltava para Seattle uma vez a cada 2 ou 3 meses. Via minha família, meus amigos. As visitas eram boas, mas sempre ficava feliz de voltar para LA. Seattle tinha virado meu passado. LA era meu presente. Durante uma dessas visitas, em março, quase um ano depois daquela festa de aniversário desastrosa, minha mãe me deu a atualização completa sobre Richard e Bianca. O bebê nasceu em fevereiro, ela disse enquanto tomávamos café em sua cozinha. Um menino. Thomas. Richard foi no dia do nascimento? Foi, mas voltou para casa no mesmo dia. Não ficou no hospital com ela. Claro que não. Bianca está morando com seus pais dela ainda. Seu pai ouviu que ela está trabalhando meio período em uma loja do shopping, mas é difícil com o bebê. E o Richard? Pagando a pensão, o mínimo que a lei exige, mas não visita. Segundo sua tia, ele viu o bebê só no dia em que ele nasceu. Ele nunca quis ser pai, mas é pai agora, e está agindo como uma criança sobre isso. Como ele está financeiramente? Do que eu ouvi, não muito bem. O salário de gerente não é ruim, mas ele tem as parcelas da dívida com você, a pensão, aluguel. Está apertado. E a Bianca? Minha mãe suspirou. Arrependida, muito arrependida. Sua tia diz que ela chora quase todo dia, que percebeu que jogou sua vida fora por um homem que não a ama e nunca amou. Deveria sentir satisfação com isso. Vingança doce. Mas não senti indiferença completa. Ela tentou falar com você de novo? Minha mãe perguntou. Não, continua bloqueada. E se ela tentar pessoalmente? Vou ser educada e seguir em frente. Não tem nada para discutir. Minha mãe pegou minha mão. Você está feliz, Laura? Pensei na pergunta. Realmente pensei. Estou, respondi. Estou feliz. Minha vida é minha. Meu trabalho é incrível. Tenho meu espaço, minhas coisas, minha paz. Sim, estou feliz. Você superou tudo isso rápido. Não foi rápido, mãe. Foi intencional. Eu escolhi seguir em frente. Escolhi não me prender à raiva, ao ressentimento, à ideia de vingança. Eles já estão punidos pelas próprias escolhas. Eu não preciso fazer nada. Ela sorriu. Minha filha sabe das coisas. 2 dias depois, fui ao supermercado. Precisava comprar algumas coisas para minha mãe antes de voltar para Los Angeles. Estava na seção de produtos congelados quando a vi. Bianca. Ela estava a alguns metros à frente, empurrando um carrinho com um bebê no assento. Thomas, presumivelmente. Ela usava moletom largo, cabelo preso em um coque desleixado, sem maquiagem. Muito diferente da garota de vestidos apertados e salto alto de um ano atrás. Ela ainda não tinha me visto. Eu poderia virar e ir para outro corredor, evitar o confronto. Mas por quê? Eu não tinha nada a esconder, nada a temer. Continuei andando normalmente. Peguei uma caixa de pizza congelada, coloquei no carrinho. Foi quando Bianca olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram. Vi o momento de reconhecimento. Depois o pânico. Ela ficou paralisada, mão apertando a barra do carrinho. Eu apenas acenei. Um gesto pequeno, casual. Como você faria para um conhecido distante? Ela abriu a boca, como se fosse falar algo. Eu já estava seguindo em frente, dobrando no próximo corredor. Ouvi passos apressados atrás de mim. Laura, espera. Parei, virei. Bianca estava ali, ainda empurrando o carrinho, o bebê dormindo no assento. Ela parecia cansada. Muito cansada. Oi, Bianca. Oi. Não esperava te ver aqui. Estou visitando minha família. Você está morando em Los Angeles agora, né? Estou. Silêncio desconfortável. Ela olhou para o bebê, depois de volta para mim. Laura, eu queria te pedir desculpas. De verdade.
Pelo que eu fiz. Foi horrível. Foi egoísta. Eu estraguei tudo. Olhei para ela. Para essa garota que tinha tentado roubar minha vida e descobriu que não havia nada para roubar. Ok, disse simplesmente. Ok? Só isso? O que mais você quer que eu diga? Eu não sei. Pensei que você ia gritar comigo. Ou me xingar, ou... sei lá. Bianca, o que aconteceu entre você, o Richard e eu acabou. Faz 1 ano. Eu segui em frente. Eu sei que você se mudou, que você tem um emprego incrível lá, que você está super bem. Ela olhou para baixo. Eu estraguei minha vida e você está melhor do que nunca. Não melhorei de propósito para te punir. Apenas vivi a minha vida. O Richard não quer nada com o Thomas. Ele paga a pensão, mas não visita. Não liga. Age como se a gente não existisse. Ele nunca quis ser pai. Eu sei disso agora. Eu só... pensei que ia ser diferente. Que quando ele visse o bebê, ia mudar. Pessoas não mudam porque você quer que elas mudem, Bianca. Ela assentiu, olhos marejados. Eu fui muito idiota. Foi. Ela ficou quieta por um momento, então disse. Laura, você acha que... você conseguiria me arrumar um emprego em Los Angeles? Olhei para ela, incrédula. O quê? Tipo, algo no seu escritório. Ou em alguma empresa lá. Eu poderia recomeçar. O Thomas ficaria com meus pais. Só até eu me reerguer. E eu poderia ficar com você um tempo. Só até conseguir meu próprio lugar. Não. Só por alguns meses. Eu juro que não daria trabalho. Bianca, você está maluca? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Você realmente acha que eu vou te ajudar, depois de tudo? Eu sei que fiz merda, mas... Você dormiu com meu marido. Engravidou dele. Anunciou isso na frente da família inteira. E agora quer que eu te dê emprego e te deixe morar comigo? Eu estou desesperada, Laura. Preciso ganhar dinheiro para criar o Thomas. E isso não é meu problema. Peguei minha bolsa. Você fez suas escolhas, Bianca. Agora vive com elas. Mas não conta comigo. Nunca mais. Por favor. Não. Nunca mais vou te ajudar. E se você tentar me procurar de novo, vou bloquear de todas as formas possíveis. O bebê começou a se mexer no carrinho, pequenos sons de recém-nascido. Bianca limpou os olhos, percebendo que tinha ultrapassado todos os limites. Preciso ir. Ele vai acordar e vai querer mamar. Claro! Ela ficou ali parada, olhando para mim com aquela expressão de cachorro abandonado que provavelmente funcionava com outras pessoas. Mas não comigo. Não mais. Tchau, Bianca, disse virando as costas. Ela não respondeu. Apenas se afastou empurrando o carrinho, os ombros caídos, derrotada. Fiquei ali parada por um momento, processando o encontro. A audácia dessa cretina. A cara de pau absoluta de pedir ajuda depois de tudo que fez. Terminei minhas compras, paguei e fui para o carro. No caminho de volta para a casa da minha mãe, pensei em tudo que tinha acontecido no último ano. A traição, o divórcio, a mudança, a reconstrução. Richard estava preso em uma vida que não queria, pagando por um filho que não planejou, trabalhando em um emprego que destruía seu ego todos os dias. Bianca estava sozinha, morando com os pais, criando uma bebê praticamente sozinha, excluída da família, sem o príncipe encantado que imaginou. E tão desesperada que tinha a audácia de pedir para morar comigo. E eu? Eu estava em Los Angeles. Com um apartamento que amava, um trabalho que me desafiava, um gato temperamental chamado Cafezinho e um cara gentil que me fazia rir. Tinha minha paz, minha independência, minha dignidade. Eles tinham se destruído sozinhos. Eu não precisei fazer nada além de sair do caminho e deixar a realidade fazer seu trabalho. Dizem que a melhor vingança é viver bem. Eles estavam certos. 6 meses depois dessa visita, recebi um e-mail inesperado. Era de Richard. Assunto: desculpas. Quase deletei sem ler, mas curiosidade venceu. Laura, sei que provavelmente não quer saber de mim, e não te culpo, mas sinto que preciso dizer isso. Você estava certa sobre tudo. Sobre a Bianca, sobre a gravidez, sobre mim. Eu estraguei tudo. Estraguei nosso casamento, estraguei minha empresa, estraguei minha vida. A Bianca e eu só falamos o necessário. Eu estou vendo o Thomas uma vez por mês. Não porque não gosto dele. Ele é uma criança inocente,
mas porque não consigo olhar para ele sem lembrar de todas as minhas escolhas ruins. Estou escrevendo isso não porque quero você de volta. Sei que esse navio navegou há muito tempo. Estou escrevendo porque você merece ouvir que você não fez nada errado. O problema sempre fui eu. Meu ego, minha insegurança, minha covardia. Espero que você esteja feliz. De verdade. Você sempre mereceu mais do que eu podia oferecer. Assinado. Richard. Li o e-mail 3 vezes. Então fechei e arquivei. Não respondi. Não havia necessidade. 2 semanas depois do encontro no mercado, James me surpreendeu com uma proposta. Tenho uma conferência em Nova York no mês que vem. Ele disse enquanto jantávamos no meu apartamento. 3 dias. Pensei que você poderia ir comigo. Conhecer a cidade. Fazer aquelas coisas de turista. Nova York? É. Ou se preferir algo diferente, podemos ir para qualquer lugar. Só pensei que seria legal a gente viajar juntos. De verdade. Sem pressão, sem drama. Só eu e você. Olhei para ele. Esse homem que apareceu na minha vida quando eu menos esperava. Que nunca exigiu nada, nunca apressou nada. Apenas estava ali. Eu adoraria, respondi. Ele sorriu. Ótimo. Vou reservar o voo. 1 mês depois, estava em Nova York. Fizemos tudo o que turistas fazem. Subimos no Empire State, tiramos foto na Times Square, comemos bagel no Central Park. James me levou em uma livraria antiga no Brooklyn que ele adorava. Fomos em um bar de jazz no Village. Na última noite, jantamos em um restaurante pequeno no West Side. Nada extravagante, mas aconchegante e autêntico. Você está diferente, James comentou enquanto dividíamos uma sobremesa. Diferente como? Mais leve. Quando te conheci, você tinha essa tensão, como se estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. Agora você só... está. Pensei nisso. Ele estava certo. Acho que finalmente soltei o passado, disse. De verdade dessa vez. Bem na hora, ele sorriu. Porque o presente está bem legal. Ri. Está mesmo. Erguemos nossas taças. Para o presente, James disse. E para o futuro, acrescentei. Brindamos. Voltamos para Los Angeles. O meu apartamento me recebeu com o gato reclamando de ter ficado sozinho. Não, eu não o larguei sozinho. Minha vizinha vinha cuidar dele. Coloquei as malas no quarto, preparei um café e me sentei na varanda com minha caneca preferida. Pensei em Richard, preso em uma vida que odiava, pagando por escolhas que se arrependia. Pensei em Bianca, morando com os pais aos 23 anos, com um bebê que criava sozinha, tão desesperada que teve a audácia de me pedir ajuda. E pensei em mim, 41 anos, sócia de um escritório, apartamento próprio, viajando para Nova York com um cara que me fazia rir, independente, livre, em paz. Eles acharam que estavam ganhando algo quando destruíram meu casamento. Na verdade, me deram a maior bênção disfarçada da minha vida. Me deram minha liberdade de volta. Obrigada por ficar comigo até o final dessa história. Eu sei que foi pesado. Traição, família destruída. Escolhas que arruinaram vidas. Mas sabe o que aprendi com tudo isso? Que às vezes a melhor vingança não é fazer nada. É simplesmente sair do caminho e deixar as pessoas colherem o que plantaram. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias assim. Se inscreve também porque tem muito mais história forte por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.